Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Futura FM, bom dia a todos. Nós aqui do programa lhe desejamos muita paz, tranquilidade e neste momento que você abra suas janelas e observe o sol está dando uma gargalhada de luz gratuita, porque o sol é democrático, justo, imparcial. Ele dá a mesma quantidade a todos, dando-nos uma demonstração do que é nosso Pai Celestial. Deus não tem eleitos, Deus não tem escolhidos. Os espíritos se elegem e se escolhem, porque se esforçam, trabalham, se santificam, mas não espera que ninguém faça isso por eles, porque Deus é igual ao sol, ilumina com seus raios a todos, indistintamente. Tudo que é de Deus é assim, é igual para todas as pessoas. Não tem nada que não seja totalmente igual para todos naquilo que vem de nosso Pai Celestial, como disse Jesus. Por isso, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós temos que fazer como nos disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele nos deu mais uma alternativa, e também amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso não tem cabimento, não tem justificativa que eu não ame o meu irmão católico. Não tem justificativa que eu não ame o meu irmão evangélico. Também não tem nenhuma justificativa eu não amar o meu irmão agnóstico, o meu irmão ateu, o meu irmão umbandista, taoísta, hinduísta, seja lá o que ele quis ser, que é um direito inalienável dele, eu tenho que amá-lo do jeito que ele é e do jeito que ele escolheu a vida. Muito bem, então nós vamos começar a aprender que Deus, nosso Pai, não nos quer separados. Ele nos quer juntos, misturados, porque Ele é completa, infinitamente justo. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Duarte Pereira, Sandra, Marcos. Bom dia a todos os nossos internautas, nossos ouvintes. Sejam todos assim muito bem-vindos ao nosso programa e sintam-se todos abraçados por nós. Antes de eu passar aqui a bola para a Nathalie, para dar mais tempo para você, esse livro aqui, Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, psicografia aqui do nosso querido Chico Xavier. A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos
É o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Maravilha, viu? Maravilha, né? Mas Jesus descobriu uma coisa bem acima do que diz André Luiz aí, que alguns me louvam pela boca e não com o coração. Não é? Verdade. Tem aqueles que sabem falar sem sentir. Isso daí é a hipocrisia, a falsidade, né? Mas André Luiz, ele está fazendo aí uma referência quando a pessoa é honesta ao que pensa, ao que sente, é o que ela fala, né? Mas quando a pessoa disfarça no que fala aquilo que está sentindo, aí a coisa não é uma verdade, é uma falsidade do sentimento de alguém. E olha, tem várias mensagens boas, excelentes, como conhecer-se, é uma maneira da gente se educar. É difícil, Nilda? Muito. A gente está aqui, é para aprender mesmo, planeta escola, a grande né, universidade que é a Terra é uma universidade aberta, né? E todos nós estamos no nosso curso específico. E a grande experiência, o grande objetivo da nossa estada aqui é nos reeducarmos, é reaprendermos a vida, é estabelecermos para nós novas diretrizes, né? Sermos uma pessoa melhor. É para isso que estamos aqui. Bom, para você ganhar, 3622 9606. Temos também o WhatsApp, 9104 9088 ou 9919 1069. Então tá aí, pode ligar para ganhar aqui. Nathalie, vamos à nossa reflexão do dia? Vamos sim. Experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falha igualmente em nós. E em se tratando de desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. André Luiz. Quer comentar, seu Gilson? André Luiz é assim, ele é ímpar. Tudo de André Luiz tem uma finalidade muito objetiva. Ele é nosso repórter, né, seu Gilson? Ele é realmente um grande repórter. E para aqueles que não tomaram conhecimento, Os Mensageiros é uma obra que o Chico Xavier psicografou e o autor espiritual é o Dr. André Luiz. E nós queríamos dizer que esta obra foi analisada pelas corporações científicas e reconhecida como pioneira, porque em 1940, quando aconteceu a psicografia desse livro, André Luiz já nos informava acerca da glândula pineal, que temos apenas aí uns 25 a 30 anos de estudo ultimamente, e ele já falava da glândula pineal lá em 1940. Então eu queria dizer aos ouvintes que a obra espírita psicografada começa a ter foros de ciência, porque a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, uma ciência. Muito bem. Então tá aí, gente, nós vamos aí ao nosso intervalo musical. Sou Gilson que escolheu a música. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da nossa agenda cultural. Nossa, nossa agenda, gente. Agenda cultural é importante. Importantíssimo, até porque estaremos nos dias 13 e 14 de novembro, no próximo sábado e domingo, lá no Parque Municipal. Nós vamos levar os livros do seu Gilson. Vamos estar lá para fazer a venda. Seu Gilson vai estar conosco para autografar. Então,
essa é a oportunidade de ter um livro do seu Gilson com o autógrafo do próprio autor. Ah, que maravilha. E além disso, vamos também levar alguns artesanatos de Natal, porque Natal já está aí, confeccionados lá pelos artesãos da SEAC. Então vai ser muito gostoso o nosso evento. Sábado e domingo, 13 e 14, de manhã das 9 às 4 da tarde, lá no Parque Municipal. Que dia mesmo? 13 e 14, sábado e domingo, próximos que vão. E a gente convoca aqueles que puderem estar presentes, adquiram, porque tem um dos nossos livros que é infantil, adquira para o seu filho. Sim. Então, a renda da venda desses livros ela é revertida para as nossas obras, porque nós doamos os direitos autorais. Quem vai receber são aqueles que estão realmente carecendo, tá? Isso. E aqueles que são os nossos amigos lá da SEAC, que quiserem nos auxiliar trabalhando conosco lá no sábado e domingo, entre em contato com a gente lá nos nossos grupos de WhatsApp que a gente organiza essa listagem, tá bom? Muito bem, agora sim vamos de música, né, Natália? Vamos. Música maravilhosa, inclusive. Maravilhoso. O senhor que escolheu, né, seu Gil? O senhor que escolhe, Desta né? vez sim, é porque eu gosto de música onde os autores eles psicografaram a música devido ao tema que eles abordam. Vê só que maravilha esse tema aí. Agonia, Oswaldo Montenegro. Isso mesmo. Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra pra outra. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar, é minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma vazia. Sem que se perceba, a gente se encontra pra uma outra folia. Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia.
minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma. Mas sem que se perceba, a gente se encontra pra mostrar folia. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Só lembrando que estamos sorteando o livro Respostas da Vida pelo Espírito André Luiz, psicografada pelo nosso Chico querido. Antes da gente pegar o nosso tema hoje, gente, temas da misericórdia. Mas tem um pessoal aqui que já está manifestando nas redes sociais. Lembrando que a gente está lá pelo Facebook, então com áudio e vídeo. Muito bem. 3622-9606, 9104-9088. O Nelson Noronha, bom dia. Peço para fazer contato, mas não vem. Gostaria de ser intermediador, mas não vem. Deixo nas mãos dele. Será que ele quer fazer contato com alguém que partiu? Parece que sim, Né? mas isso não depende da gente querer, né? Depende muito mais da disponibilidade que o lado de lá tem e que nós viemos nesta existência. Nem todos vão ter essa capacidade. É porque os espíritos, para se comunicar conosco, primeiro tem que ter permissão, segundo tem que ter a vontade dele, e terceiro, instrumentação capaz de trazer com dignidade a sua comunicação, e às vezes o próprio espírito não deseja por considerar que não há necessidade. Verdade. A mediunidade é algo de extrema seriedade, né? Não é brincadeira. A Patrícia Batista Gomes está mandando bom dia, programa maravilhoso. Renata Souza, bom dia, meus amigos queridos. André Vermas, abraço, fraternal abraço para a Nilda, Natalícia Gilson, acompanhando vocês ao vivo. Ah, o Luiz Lenarte, gracinha, legal. um abraço, professor. Giovanni Gonçalves, bom dia. Estou acompanhando aqui direto do Empreender. Ele está trabalhando hoje lá no Colégio Empreender, mas está lá com o radinho dele ligado. Marice Marra está por aqui, mandando um bom dia maravilhoso. Vânia Soares está mandando bom dia. Amo esse programa, que coisa boa. A gente fica muito feliz, não é? Muito. De poder estar tocando aí a sua sensibilidade, abrindo mais a sua cabecinha, nosso campo de visão. Exatamente. Né? Quando a gente aprende, quando a gente estuda, a gente se liberta dos muros que nos circundam. Então, Bem, Natália. é isso. Bom, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso aí está no Mateus, Sr. Gilson. Mateus.
Exatamente. Você está vendo, Jesus, ele poderia ter usado uma outra linguagem, mas ele procedeu de uma forma que nós chamamos de contextualizada. Ele se expressou de acordo com a cultura de quem estava ali ouvindo, a educação, os costumes, por isso ele fala daquela forma. E é justamente isso, nós estamos dentro de um processo de elaboração dos valores do Espírito. Todos nós até hoje ainda estamos, porque somos espíritos em processo de evolução. E desde aquele momento, o pedagogo mor da humanidade, que é Jesus, ele já nos trazia diretrizes pedagógicas de educação, visando a transformação desses valores éticos do ser humano, para que a pessoa tivesse uma visão ampla de si própria e do seu semelhante, e aprendesse a se comportar, não é? Veja só como é que está dentro de muito tempo depois, viemos a descobrir, isso foi em 1998, quando se traçava um projeto de educação para o mundo. Aí vai surgir os 4 pilares da educação, e um desses pilares é aprender a conviver. E o que é aprender a conviver é alguma coisa muito difícil, porque tem limites para nós e limites para o próximo. Os limites do próximo não podem ser invadidos. Os nossos limites não devem ser invadidos, e nós temos que aprender a respeitar esses limites, que não sabemos ainda, porque de vez em quando tem pessoas ultrapassando os nossos limites e querendo saber de coisa que não interessa a ele, porque são particulares nossos. Então nós estamos ainda num processo de aprendizado que até hoje não aprendemos. E Jesus deixa claro que nós temos que nos reconciliarmos com os nossos adversários. Os nossos adversários podem ser externos, aqueles em que houve uma desavença, um desentendimento, houve uma injustiça, uma palavra mal pensada, um gesto, e pode isso ter criado uma animosidade entre pessoas. É muito melhor que as pessoas dissolvam essa animosidade e aprendam a conviver. A palavra conviver é maravilhosa, porque ela significa que nós temos que aprender a viver com o outro, não é? Respeitando os direitos integrais do outro, que são os mesmos nossos, que a gente ainda não aprendeu isso. Por isso que a gente tem tantas confusões e que a nossa vida social é uma espécie de caos disfarçado. É justo porque as pessoas não são devidamente educadas. E Jesus já nos conduzia para isso. E o que ele dizia? Que o juiz, o que é o juiz? A nossa consciência, ela sempre estará nos indicando e acusando das necessidades que temos, né? O juiz vai nos colocar na cadeia, ou seja, vai nos colocar de novo, como disse a música do Oswaldo Montenegro, de novo na cadeia física, biológica. O corpo físico da gente é uma cadeia. Nós estamos unidos, presos ao corpo físico durante o tempo que ele tiver vitalidade para nos permitir a permanência nele. E durante esse período que nós estamos assim, arraigados no organismo humano, nós teremos oportunidades imensas e incríveis de nos educarmos, de aprendermos, de crescermos. E a lei de Deus, o que ela quer é isso. Quando Jesus diz você vai pagar, é diferente do pagar que a gente entende. O pagar é ressarcimento.
O pagar ali é você se colocar de novo de acordo com as harmonias das leis da vida. Quando nós saímos dessa órbita, imediatamente nós sofremos. Nós temos uma série de distúrbios quando saímos da órbita harmônica da vida e começamos principalmente a ter doenças psicossomáticas. E é isso que nós ainda não aprendemos, é isso que a medicina ainda não tomou acordo com isso, porque as doenças, elas não vêm de fora para dentro. Algumas vêm por acidente, mas a maioria das doenças, as mais graves, elas vêm do comportamento, elas vêm dos sentimentos, elas vêm dos pensamentos, elas vêm desses arroubos que nós temos de ódio, né? De ira, de raiva das pessoas. Isso afeta gravemente porque é uma dose excessiva de adrenalina orgânica e isso pode dar um infarto fulminante na pessoa e a gente não percebe que essas coisas é que afetam. Não é que a gente tenha o fígado horroroso, não é que o coração da gente... Não, o coração não tem nada a ver com isso. O coração é uma bombinha de injetar sangue. Os sentimentos não são do coração. Eles refletem lá, mas não são. São nossos, da alma, do espírito, do ser humano. Aí nós temos sentimentos e muitas outras coisas. É por isso que quanto mais nós nos educamos espiritualmente, o que significa mudar de caracteres, mudar de comportamento, de atitudes, realmente nós vamos nos imunizando contra uma série de enfermidades existentes. Difícil, né, Natalia? Muito difícil, porque esses sentimentos maltratados, né? Maltratados no sentido de ser cuidados erradamente, eles crescem principalmente porque nós somos contrariados. E nós não aceitamos ser contrariados, nós queremos sempre ter razão. A gente quer que a nossa verdade seja a verdade absoluta. E a gente pior, quer Natalia, impor isso ao outro. a pessoa fica alimentando e ruminando esse sentimento durante anos. E tudo isso são fatores adoecedores, a pessoa vai ficando pior. E não adianta falar com o psiquiatra, não adianta falar com o psicólogo se você não mudar de comportamento. Exatamente. É na hora que a gente entende essa questão, que a gente está sendo contrariado, que a gente precisa prestar atenção. Por que que isso me contraria? O que é que em mim eu tenho que me afeta? O que que eu preciso trabalhar para não ser afetado por isso? E isso é muito difícil, porque ninguém vai fazer por nós. Nós vamos ter que trabalhar em nós para melhorar sozinhos. Exatamente. E é o processo educativo, onde esse trabalho que eu falei, que foi feito em 1998, ele nos acontece, chama-se Jacques Delors, o autor da obra, ele nos aconselha que para isso nós precisamos ter a coragem de mergulhar profundamente dentro da nossa própria realidade espiritual para identificarmos quais são esses obstáculos que a Natalia acabou de enumerar, que obstáculos são esses que existem na nossa estrutura interior e que são responsáveis por esse estado que nós temos, que precisa ser modificado. E a gente precisa ter a coragem, Nilda, de remover esses obstáculos que nos afetam. O grande problema é que a criatura humana ama esses obstáculos porque ela gosta de ter esses obstáculos em si. Sim. Quando nós tivermos assim, agradeçamos aos obstáculos enquanto eles foram interessantes, importantes. Hoje não. A vida está nos pedindo mudança. Nós precisamos aprender, inclusive, a viver nesse planeta que foi chamado de paraíso terrestre quando Deus nos deu, e agora ele não é mais que nem um mundo devastado pelas chamas,
tocado fogo pelas mãos do homem, pela vontade do homem, e por causa de quê? A ambição desenfreada de ganhar um mundo de dinheiro, que vai durar alguns anos, porque a morte, que é certa, esbarra na gente e a vida estanca. Aí o infarto nos pega e pronto. Ok, então tá. Já dizia o grande, deixa eu dizer que por uma questão de honestidade, o grande poeta brasileiro Billy Blanco, ele dizia isso que eu acabei de dizer, não é meu, é de Billy Blanco. Bom, o arqueiro e a trave no olho. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus. Frase difícil de ser entendida sozinha, né? É verdade. Primeiro, porque a gente não conhece o que é um argueiro. Isso. Segundo, porque a gente não acha que tem uma trave no olho. Então a gente pensa que estamos enxergando tudo que está ao nosso entorno. O outro é que não está vendo. Quando na realidade nós estamos limitados pelos nossos próprios conhecimentos pequenos. E achamos que a responsabilidade disso está apenas no outro. Então, o que Jesus nos pede é que primeiro a gente olhe para os nossos problemas, para os nossos defeitos. E aí, depois de olhar os nossos defeitos e trabalhá-los para melhorar, é que nós vamos conseguir lidar e ajudar o outro com o defeito dele. Se a gente fizer antes o olhar para o defeito do outro, nós não vamos conseguir enxergar, porque a trave no nosso olho vai funcionar como uma barreira de visão, que vai impedir que a gente enxergue o que de fato precisa ser visto. Olha que difícil, né? E você percebe aí, as expressões de Jesus, elas tinham sempre aquela característica figurada, né? Exato. Então, isso aí é uma metáfora, quando ele diz a trave no seu olho. Quer dizer, a nossa compreensão, a nossa capacidade de avaliar o ser humano é muito pouca. E por ela ser pouca, ela funciona como uma trave na nossa visão, que não é visão que Jesus está falando, na nossa capacidade de compreender. Né? É isso que ele está se referindo. Como nós temos uma capacidade mínima, ínfima de compreender o próximo, a gente vê tudo de errado nele, mas não vemos nada de tanto de errado que existe em nós. O Freud, ele dizia na sua obra que tudo aquilo que a gente vê de errado nos outros é porque aquilo existe em nós. Nós temos perfeita consciência daquela realidade, por isso a gente enxerga tudo de ruim que enxergamos numa pessoa, é o tudo de ruim que existe na nossa realidade interior. Por isso que Jesus diz que primeiro devemos fazer uma asepsia interna no nosso sentimento, na nossa compreensão, no nosso autoconhecimento, para sabermos que o outro é igual a nós, que o outro é a nossa referência, que o outro é ontologicamente a mesma espécie que nós somos, e nós temos que garantir a ele direitos bem iguais aos nossos e respeitá-lo no nível onde nós gostaríamos que ele também nos respeitasse. Então, quando a gente chega nesse nível, é justamente o que Jesus, com a sua visão altamente pedagógica, deseja que aconteça conosco. E isso não é fácil de ser feito, Nilda. Não é fácil, principalmente porque nós temos dificuldade de trabalhar as coisas em nós. É verdade. Né? Então a gente quer sempre ocultar o nosso e apontar o do outro.
esse ato de apontar o do outro é para que todos olhem para o outro e não olhem para nós, para os nossos próprios defeitos. Então a gente precisa começar a lidar com isso. É muito difícil, a gente não vai conseguir hoje, amanhã, depois de amanhã. A gente vai trabalhar incansavelmente nisso, talvez por encarnações por aí. Eu tô aqui pensando, Nathalie, você que é advogada, como é que fica o papel do advogado, do promotor, do juiz no momento de julgar? Olha que responsabilidade que imensa todos esses responsabilidade. Tem mais. Exato. Acima da responsabilidade de um juiz, existe a prova. Ser juiz é uma prova muito dura, sabe? E a gente, não, o juiz, não. Coitado do juiz, porque eu conheço um juiz e um advogado que é filho do juiz. Aí eu perguntei para o advogado um dia, quando é que você vai fazer prova, vai ser juiz? Ele, Deus me livre, eu vejo o sofrimento do meu pai. Né? Então, o juiz é um ser humano, ele tem sentimentos, emoções, ele também se prende a coisas, ele também tem as crenças dele. Tem as coisas nas quais ele acredita. E, às vezes, quando ele vai agir, a lei diz uma coisa, mas o sentimento dele está em outro lugar. Né? Tanto que existe uma coisa como é que ele diz? Ele aprova ou desaprova por convencimento. Livre ele convencimento. se convenceu de uma realidade que na lei até nem está. Compreende? E existia um juiz chamado Eliezer Rosa. Eliezer Rosa, eu tenho até isso lá em casa. Ele veio um camarada que ele havia roubado, né? Estava preso por roubo. E o juiz ia fazer o julgamento dele. Mas acontece que na véspera, a esposa desse cidadão que tinha praticado um furto, ela teve um filho, ela deu à luz a uma criança, filho desse rapaz. E aí o doutor Eliezer Rosa chamou esse para o julgamento. Quando chegou perto, no momento do julgamento dele, o doutor Eliezer Rosa disse assim, pode preparar um alvará de soltura, eu quero que ele seja absolvido, estou absolvendo você por este crime que você praticou, espero que você vá para a sua casa, abrace o seu filho que acaba de nascer e nunca deixe que seu filho saiba do cretino que você é. Mude de vida, dê um exemplo para o seu filho e deixo com você um aviso. Se você voltar a esse tribunal, eu condeno você por esse que estou lhe absolvendo e mais o outro delito que você cometer. Você percebeu? Ele não usou a lei. Ele usou o arbítrio dele, ele usou o quê? O convencimento, o que ele entendeu. Ele deu uma grande oportunidade dessa pessoa criminosa se dignificar. Né, quando ele fez uma... Eu tenho a reportagem disso lá em casa. Eu estou até vendo onde está. Às vezes eu não sei onde está, mas eu estou vendo até onde está nesse momento. Temos isso. Então é isso que acontece. O juiz é uma prova muito dura. O juiz, o médico pensa que ele é médico para ter status. Sabe? Mas quando ele fica doente... Aí é que ele vê o status. Primeiro, que o pior cliente é o médico. Médico é ruim de tomar remédio. Médico é ruim de seguir orientações médicas, porque ele entende anatomia, fisiologia, então ele já mais ou menos, dependendo da especialidade, ele sabe o que está acontecendo com ele. E aí fica difícil dele fazer. Mas o médico é um sofredor. Principalmente quando ele luta contra uma enfermidade e ele é sério no trabalho dele e ele percebe que não está encontrando meios de reverter o quadro que está diante dele. Sim, por quê? A medicina conhece muito pouco a respeito do organismo humano e o médico tem um problema. Ele se forma, ganha aquele canudinho e acha que a vida acabou ali. O médico tem que estudar e descobrir novos paradigmas para ele ir crescendo. Se ele não fizer isso, ele estaciona.
É verdade. Mas ele fica pensando no status que a vida dá, porque pelo fato dele ser médico. Trabalha. Compreendeu? Então isso aí é uma prova muito dura. Por isso aí o juiz, aí, às vezes ele vai dar uma sentença angustiado com o que está fazendo. A Maria Helena Arruda está amando o que o senhor Justo está falando. Está dizendo que o senhor é uma pessoa muito querida. Tem um capítulo aqui que eu vou dar uma enxugadinha nele. Não julgueis para não seres julgados. Olha só. Então, ele se refere, senhor Gilson, quando trouxeram uma mulher que foram surpreendida em adultério e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deverá ser lapidada, quer dizer, morta a pedradas. O que Jesus falou, senhor Jesus? Como é que foi a reação? Vamos fazer um comentário aqui. Jesus já sabia do que eu vou dizer, mas por isso que ele teve aquela saída. Por que que só a mulher foi pega em adultério? O cara que estava com ela não estava em adultério? Por que que a mulher teve que vir para ser apedrejada? Por que que não trouxeram o salafrário para levar umas pedradas também? Não é? Então é ela só que erra? Olha, viu, a vida mudou um bocadinho. Nós hoje temos uma realidade social e política diferente, né? Algumas coisas horrorosas, mas a gente observa que a vida mudou. Hoje, estamos começando a perceber que o espírito, e isso quem ensina a humanidade é a filosofia espírita, o espírito não tem sexo reprodutivo. O espírito pode surgir no plano social na condição masculina ou feminina. Mas isso também não significa que a gente deve forçar as crianças a descobrir o sexo depois. Não, ela nasceu com sexo masculino, tanto quanto a outra nasceu com sexo feminino. Agora, não pode se forçar a impor uma regra. O que tem que acontecer é liberdade. Só a liberdade, o livre-arbítrio pessoal é que vai definir a pessoa o que ela vai ser. E eu não quero entrar nesse campo, que ele é imenso. A homossexualidade, sabem pouco a respeito. E quando você ouve o que o seu Gilson acabou de falar, o espírito não tem sexo reprodutivo. O biológico tem reprodutivo porque precisam outros espíritos reencarnarem. Por conseguinte, o espírito nasce homem ou nasce mulher, dependendo do tipo de experiência que ele precisa viver. Por isso, os sexos opostos. Mas as circunstâncias que acontecem dentro do plano da sexualidade, elas são um outro estudo muito longo, muito discutido, porque não se tem ainda parâmetros definitivos sobre o assunto. Então, não cabe forçar uma ou outra coisa. Direitos iguais são direitos iguais. Então, a pessoa é do jeito que quer, mas nós não somos obrigados a aceitar e ser do jeito que ela é. Porque nós também temos o mesmo direito de sermos do jeito que queremos ser. E não do jeito que forçam que a gente deveria ser. Não, não é assim não. Nós temos que ter plenamente o que está aí. Não temos condições de julgar ninguém. Porque cada um é seu próprio juiz. Cada um tem o livre-arbítrio e o direito de escolha. Então, ele escolhe o que quer. Porque esse é um estudo muito longo, muito aberto, muito profundo. E a maioria das pessoas, elas ficam discutindo nas superficialidades, sem saber as causas determinantes de tais comportamentos.
Quando a gente age apenas nas consequências sem conhecermos a causa, nós estamos com 99% de possibilidade de errar. É preciso conhecer as causas que determinam os efeitos para que a gente possa ter uma ideia clara do que existe. Então, nós não temos condições de julgar o próximo porque nós temos imperfeições talvez maiores do que a dele. Nós não estamos em condições de apontar o dedo para o próximo, porque quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, observe a sua mão. Tem 4 dedos apontando para você. E você apontou só um para ele, mas tem 4 apontando para você. De modo que é preciso que nós estejamos abertos, completamente abertos e conscientes da igualdade de direitos. Aí nós vamos começar a agir diferente, porque a nossa sociedade é um plano de desigualdades, é um plano de injustiças, é um plano de uma porção de coisa errada. Por quê? Não é nem a lei que é errada, não é o homem. Os homens é que são errados. E por isso que a gente precisa repensar a vida. A pandemia nos deu uma oportunidade maravilhosa de reflexão, né? De mergulhar profundamente nas questões da vida, de analisar com frieza a nossa relação com o nosso semelhante, a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com a nossa sociedade, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a própria vida. Nós tivemos uma grande oportunidade de fazer isso e ainda não terminou a oportunidade, que a pandemia ainda está presente, embora alguns recalcitrantes estejam aí forçando a barra para querer se soltar do jeito que era antes. Olha, eu vou dizer uma coisa que está aqui me fervilhando. Cuidado, nós todos temos que ter muito cuidado. Bota a mão aqui. Quando foi que nós imaginamos que um dia seríamos surpreendidos por um tal coronavírus? Verdade. Hein? O que poderá mais nos surpreender ao longo do caminho se a gente não mudar de comportamento, hein? Eu acho que a gente precisa repensar a vida. Podemos ter outras surpresas bem mais graves e nós vimos que quando fomos surpreendidos pelo coronavírus, nós pegamos a nossa ciência desprevenida, ninguém sabia de nada, ninguém tinha nada para combater. Nas minhas orações eu tinha pena dos médicos. Aí é que a prova dele estava dura, como aqui na Santa Casa de Misericórdia, no hospital, nós vimos os médicos, nós temos até amizade com alguns, a Zuleiquinha, né? A Zuleica estava nervosa. Então, é isto aí, nós somos pegos de surpresa porque nós não temos muito conhecimento. Às vezes a gente pensa que sabe de uma coisa e, na realidade, a gente apenas se aculturou naquilo, mas não sabe. Por isso eu tenho até um verso que é meu mesmo, que diz assim: às vezes eu penso que não sei daquilo que eu penso que sei. Né? Quando eu penso que sei, é porque realmente eu estou muito analfabeto. Que quanto mais a gente sabe, mais cresce em nós a percepção da nossa ignorância. E quando a gente acha que já conhece, provavelmente estamos perdendo o juízo. Realmente a gente precisa descobrir muita coisa que está fervilhante aí e vamos deixar de julgar o próximo, de apontar o dedo, de falar dos outros, de ficar picotando a vida dos outros aqui, ali, acolá, porque a língua não sabe se prender dentro da boca. Não é a língua que não sabe, não. A gente não prende, porque nós que somos o espírito, o ser inteligente consciente, é que nós somos os responsáveis por essas atitudes. E qual é a consequência disso tudo, Nathalie? Sofrimento, dor, doença, enfermidade, desespero, loucura, uma porção de coisas, porque a gente não é comedido. Precisamos ser comedidos, educados, precisamos ser contidos.
Nós não podemos dar vasas a tudo que estoura por dentro de nós, porque às vezes o trovão que está roncando é só para prejuízo. É verdade. Seu Gilson, quinta-feira, na palestra que fizemos lá no YouTube, se você não acompanha a SEAC pelo YouTube, acompanhe lá. Nós fazemos palestras lá todas as segundas, quintas e sextas-feiras, para a gente poder conversar. Então, na quinta-feira nós estávamos conversando e eu estava falando justamente sobre a diferença entre informação e conhecimento. Então, às vezes a gente tem muita informação, mas a gente não tem nenhum conhecimento. Porque informação solta, sozinha, ela não traz nenhum benefício. A gente precisa pegar essa informação e transformá-la em algo útil para nós e para o outro. Aí nós vamos ter conhecimento. Exatamente, por isso que tem que ter objetivo nas coisas que a gente está querendo transmitir para os outros. Tem que ter um objetivo coletivo de bem, né? Porque há pessoas que expressam suas ideias pessoais sem objetivo nenhum, apenas para parecer que essa pessoa é uma pioneira de alguma coisa, que está criando uma coisa nova, e isso é apenas vaidade, sabe? Não leva a lugar nenhum. Exatamente. Muito bem, nós chegamos aí ao final do programa, ver com o Marcos, enviar a relação, mandou para você? Não? Ver com a Sandra, se ele passou lá. Está vindo. Ainda tem assim, ainda tinha, né, dois tópicos para a Como gente é que estão falar. aí? Como é que está aí os nossos ouvintes? Como é que eles estão aí, Nildo? Aqui, olha. Faram Salina Kirapi. Ó, gente, acho que ela não é nem do Brasil. Acho que ela parece ser muçulmana, seu Gilson. Diga, Olha lá. o que ela diz? Não, ela está concordando. Que Deus te abençoe. Ela é de lá. Alá te abençoe. Olha lá. Isso. Alá é Deus. God é Deus, né? Dieu, em francês, é Deus. Então a gente tem só que ter um sentimento de alguém que a gente não conhece. Nós não conhecemos Deus. Mora em Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Longe, Olha só. longe, né? Olha, gostaria de dizer a você a imensa satisfação que sentimos de você fazer esse contato conosco. E sinta neste momento a nossa vibração coletiva de amor, desejando a você muitas alegrias, felicidade e paz espiritual, viu? Deus te ilumine e abençoe. Que assim seja. Exatamente. Marco Antônio está dizendo que o programa foi muito bom. Então, vamos ver aqui. Hoje é dia 6/11. 6/11. De 1 a 11. Vamos pedir para o Duarte Pereira falar para nós aqui. Número 7. Número 7. Maria da Consolação Firmino. Maria da Consolação Firmino. Pegar aqui na Futura FM, no horário comercial, tá bom? Sr. Gilson, então vamos encerrando. Desejando a todos muita paz. Coloquem aí junto de você um copo com água, eleve o seu pensamento junto com os sentimentos a nosso Pai Celestial, peça o que você está precisando com muita sinceridade, porque com Deus não se brinca, com Deus não se negocia, porque Deus não precisa desse dinheiro sem valor que tem na terra. Deus não tem necessidade disso, que o dinheiro é uma propriedade simples de Deus. Nós é que somos malucos atrás de dinheiro, sabe? Para fazer não sei o quê, porque depois a gente morre e o dinheiro fica aí. Agora, aquilo que a gente fez com o dinheiro, a gente leva, principalmente as coisas erradas e ruins. Então, você coloca o seu copo d'água, faça uma oração, porque os nossos irmãos espirituais
colocarão aí na sua água, onde você estiver, o bálsamo que você está precisando. Fiquem com Deus. Muito bem. Voltando aqui à Fara, deixa eu mandar uma saudação para ela na língua dela. Salam aleikum. Vamos agradecer a todos e lembrar que dias 13 e 14, sábado e domingo, estaremos lá no Parque Municipal junto com o seu Gilson. Vai lá visitar a gente. Um abraço. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.